Olá galera, aqui é Thor. Agora está à noite, mais ou menos 7 horas agora. Não, são 7 horas agora. Vós está vendo esse vídeo. Hoje eu estarei fazendo react sobre esse vídeo e vocês vão ver a diferença entre a Igreja Católica e os protestantes. Vambora, vamos ver. A diferença, já para responder logo no início, está no Antigo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento é idêntico, tanto para a Igreja Católica como para os evangélicos. Nós temos 27 livros, começa no Evangelho de Mateus, termina em Apocalipse. Então, trata-se da mesma Bíblia no Novo Testamento. O Antigo Testamento, porém, existe uma diferença na lista dos livros. Ou seja, o termo técnico que nós usamos para dizer lista de livros da Bíblia é cânon. O cânon da Bíblia é diferente. Por quê? Porque nós, católicos, temos 46 livros no Antigo Testamento, enquanto os evangélicos protestantes têm somente 39 livros, quer dizer que faltam 7 livros. Quem são esses 7 livros? Então vamos dar para você a lista dos 7 livros que estão faltando. É o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, também chamado de Sirácida, o livro de Sirac, Jesus ben Sirac, e os 2 Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2. São 7 livros. Além disso, faltam alguns fragmentos, algumas partes do livro de Esther e de Daniel. Bom, considerando isto, está aqui dita qual é a diferença. Agora vamos à pergunta mais difícil. Por que essa diferença? Não é? Bom, a diferença está no fato de que no século XVI, os protestantes se separaram do magistério da Igreja Católica. Ou seja, qual é a diferença entre o católico e o protestante? É que o católico crê que a Igreja de Cristo tem um magistério, ou seja, pessoas deixadas por Cristo, os sucessores dos apóstolos, que são aqueles que garantem que o evangelho que nós lemos e a fé que nós professamos é a fé e o evangelho de Cristo ao longo dos séculos. Enquanto os evangélicos protestantes acham que a igreja se corrompeu. E nós vamos ter que voltar à igreja de Cristo, à igreja primitiva. Primitiva? Só se ele estiver falando da Igreja dos Apóstolos, né? Dos discípulos, né? Isso aí, vamos ver. E é a fé da igreja quem nos dá a Bíblia de presente. Essa é a grande diferença entre o católico e o protestante. Aí Jerônimo não iria colocá-los, mas o Papa exigiu, não, a gente quer esses livros aqui. A gente quer que você acrescente esses livros. Aí Jerônimo, a contragosto, acabou acrescentando os livros que o Papa pediu. Mas o próprio Jerônimo, você pode ver isso aí em algumas Bíblias católicas, ele acrescentou algumas notas que aqueles livros que ele estava colocando, ele colocou a mando do Papa. Por exemplo, no livro de Daniel, ele colocava uma nota quando acabava o capítulo 12 e introduzia o capítulo 13 da Bíblia Católica, Jerônimo colocava assim: essa parte de Daniel não faz parte das escrituras hebraicas. Eu coloquei a pedido do Papa Dámaso, né? Ou as versões de Teodósio Sidão, que é outra versão grega que tem lá, e outras mais. Áquila, por exemplo. Então o próprio Jerônimo colocava as anotações dele. Além disso, tem um prólogos Galeatus, que é um prólogo em latim que o Jerônimo escreveu. Aí, falando desses 2 livros de sabedoria eclesiástico, Jerônimo acrescentou o seguinte, preste atenção, é o Jerônimo falando, São Jerônimo. Da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, mas não os aceita entre os livros canônicos das Escrituras. Olha o que Jerônimo está testemunhando, eu vou repetir para você. Da mesma maneira que a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, mas não os aceita entre os livros canônicos das Escrituras, assim também esses 2 livros, o Sabedoria e Eclesiástico, assim também esses 2 livros são úteis
para edificação do povo, mas não para receber as doutrinas da igreja. Então veja que o próprio São Jerônimo admitiu, tudo bem, esses livros são lidos publicamente aqui na igreja no IV século, mas eles não servem para receber a doutrina, ou seja, a doutrina não podia sair desses livros. Também no prólogo Galeatus, escrito em latim, de Jerônimo, ele afirma claramente que só eram canônicos os 22 livros da Bíblia hebraica. Lembra que eu falei 22 ou 39, se você dividir ou não aqueles livros ali. E além disso, o próprio Jerônimo determinou que fossem separados os livros canônicos daqueles que ele chamava de apócrifos. E olha que as próprias palavras de Jerônimo, no Prólogos Galeatus, eu vou ler para você. E então, há 22 livros da antiga lei, ou seja, 5 livros de Moisés, 8 livros dos profetas, 9 dos hagiógrafos, embora alguns incluam Ruth e Quinot, que seria Lamentações, entre os hagiógrafos, penso que eles devam ser contados separadamente. Devemos, portanto, ter 24 livros na antiga lei. Esse prefácio das Escrituras pode servir como uma segura introdução a todos os livros que são vertidos do hebraico para o latim, para que possamos ter certeza de que o que está fora deles deve ser colocado de lado, entre os apócrifos. Interessante, Jerônimo, São Jerônimo, tradutor da Bíblia Católica, da Bíblia pedida pelo Papa Damaso. Aliás, é até interessante que Jerônimo, ao colocar isso aqui na Bíblia, ele usa esse termo apócrifo, e eu vou explicar para você. Apócrifo vem do grego apókrofos, que significa coisa oculta, secreta, escondida, sem saber bem a procedência. Com o passar do tempo, por questões de semântica, a palavra apócrifo passou a representar coisa que não faz parte do cânon, que não é inspirada por Deus, de segunda categoria, tá bom? Aliás, chama a minha atenção que os próprios livros apócrifos, como por exemplo, 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, os próprios livros apócrifos admitem que quando eles foram escritos, os profetas já haviam terminado o trabalho deles, já não havia mais o tempo dos profetas. Vou ler para você aqui, ó. 1 Macabeus, estou lendo na tradução da Tebe, 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27. Reinou então em Israel uma opressão como nunca houvera desde que havia acabado o tempo dos profetas, ou desde o final do tempo dos profetas. Ou seja, o próprio livro está admitindo que quando ele foi escrito, o final do tempo dos profetas já havia ficado no passado. Tá bom? Eu sei, há um argumento católico para incluir esses livros, que é o seguinte. Os católicos dizem assim, os teólogos católicos, é claro, os livros apócrifos, na verdade, eles não devem ser chamados de apócrifos, mas de deuterocanônicos. Então, a Igreja Católica chamou de deuterocanônicos porque eles foram canonizados numa segunda rodada. Então, na Igreja Católica, esses 7 livros, mais o acréscimo a Esther e Daniel, não são chamados de acréscimos apócrifos, mas sim de livros deuterocanônicos, que foram canonizados uma segunda vez. Canonizados por quem? Pela Igreja. E a Igreja Católica vai falar o seguinte, olha, esses livros já foram aceitos como palavra de Deus, inspirados por Deus, pelo Concílio de Hipona, pelo Concílio de Cartago e também pelo Concílio de Roma, todos do IV século. Só que, a rigor, não é bem isso. Quando você vai aos cânones desses concílios, além de serem dúbios no reconhecimento desses livros, esses concílios não foram concílios internacionais da Igreja, foram concílios regionais. De maneira internacional, eles só foram oficialmente colocados com força de lei na Igreja para que todo católico aceitasse aquilo, senão seria excomungado, no Concílio de Trento, 1546. Antes disso, eu tenho uma série de autores católicos que tinham dúvida quanto a esses textos, se deveriam aceitá-los, e muitos até os rejeitavam. Por exemplo, Guilherme de Ockham, Bede o Venerável, e outros mais que eu poderia citar, autores católicos, Hugo de São Victor,
são autores católicos que não aceitavam os livros apócrifos. E o próprio Jerônimo, como eu coloquei para vocês aqui, não aceitava. São Jerônimo. Então, o que eu tenho a dizer, nos outros vídeos meus eu não fiz isso, mas nesse eu estarei fazendo, é que eu entendo que eu esqueci o nome dele. Ah, lembrei. O Rodrigo Silva, né? Ele está querendo dizer que a Igreja Católica acrescentou livros na sua Bíblia. Livros apócrifos, né? Para os leigos. Livros apócrifos é o quê? Livro que ele diz que foi encontrado no Mar Morto. Tem livro foi em pergaminhos, foi encontrado em caverna. Nossa, mas foi encontrado o livro do Mar Morto? Então quer dizer que esses livros do Mar Morto são livros que pode-se dizer que é reais, que vale a pena? Não, porque tem uma história desses livros apócrifos. Livros apócrifos é o quê? É decorrer de pessoas que se autocorromperam. Deus falava, inspirava e escrevia a Bíblia, inspirado por Deus. Exemplo, os discípulos andou com Jesus. Aí eles escreveram o quê? A história de Jesus. E o que o Espírito, Jesus falou, isso vou para o Pai desse Consolador. E o Espírito dentro, que é o Consolador, inspirou eles a escrever. Eles têm o Espírito Santo dentro deles. Vocês entendem que tem o Espírito Santo? Tem o Espírito Santo, aí tem o Espírito dentro de você, que é o Espírito de Deus, que é o Consolador. Aí eles escreveram. Então o que acontece? Esses livros apócrifos dizem que não foram inspirados. São livros encontrados de pessoas que se corromperam, assim dizem a história, que eles se corromperam, por isso que nem são incluídos na Bíblia. Bíblia que eu digo é a sagrada, no caso, né? Teve a reforma para escrever a Bíblia, estava escrevendo os livros lá, eles queriam até tirar o Apocalipse por causa dele ficar contando sobre revelações, sobre fatos que vão acontecer. Então quase que até o livro Apocalipse não ia ter na Bíblia. Mas daí colocaram o Apocalipse, porque o Apocalipse tem a mensagem da Nova Jerusalém, nós vamos habitar lá, né? Mas fica a seu critério aí agora tomar a sua decisão em relação à canonicidade ou não desses 7 livros a mais que foram acrescentados nas versões católicas da Bíblia, tá bom? Um grande abraço. Agora, o mais importante de tudo isso é estudar a Palavra de Deus e colocar em prática aquilo que ela ensina. Então é isso aí. Para vocês, um beijo, inscreva no canal. Aqui é Thor. Fique ligado. Sempre esteja dando uma olhadinha aqui, dê seu joinha, entendeu? Inscreva no canal que aqui é Thor. Falou, galera.